Nós usamos para fazer a aquisição de dados do momento angular para esse experimento. Esse sensor ele é usado em vários experimentos. Ele basicamente ele é composto por um emissor e um receptor de infravermelho, tá? E é o que a gente chama de photogate. Esse sensor ele está acoplado ao nosso computador, que é um Arduino, um módulo de aquisição, por esse plug. E esse sensor ele vai montado nesse suporte. Esse suporte é o que vai posicionar o meu sensor numa distância adequada para fazer a leitura dos dados do disco desse experimento, que é o disco de inércia. Nesse sensor ele tem uma espuma. Esse sensor em particular ele está aberto para que você possa ver que tem uma espuma aqui dentro e um rasgo aqui que ele vai encaixado nessa lâmina metálica. Então ele pode fazer a fixação, você pode fixar, tirar, ajustar como precisar, como for necessário. Esse momento de ajuste é um momento importante, porque como funciona o photogate? Você tem um emissor de infravermelho e o sinal se perde. E você tem logo do lado um receptor de infravermelho que procura captar esse sinal. Bom, nessa condição ele não vai captar sinal nenhum. Porém, numa dada distância, quando você coloca um obstáculo, o sinal bate no obstáculo e volta para o sensor. Então, é como se você estivesse fechando o seu photogate. No caso, em cima do disco de inércia, o que nós colocamos foi uma superfície refletora, em que quando o sensor está posicionado em cima a uma certa distância, vai permitir que, ao passar por essa superfície, o sinal volte. E com isso eu consigo registrar a posição do disco que eu estou usando para o momento de inércia. O disco em particular ele tem duas faces. Como a gente quer registrar metade da volta, ou contar em termos de πs, então uma face é espelhada e a outra face é opaca, de maneira que quando ele entra na face opaca, ele não registra nenhum sinal. Basicamente, como vai funcionar a nossa aquisição de dados? O sensor ele vai estar posicionado a uma distância adequada para que ele possa fechar o photogate. Então o aluno ele tem que posicionar essa distância e posicionar a distância em relação ao disco. Ele tem que ficar posicionado sobre o disco. E o que acontece? Quando ele entra na face escura, não sei se daí dá para ver Dá o pra LED, ver. dá para ver, né? Você vê que ele sente a diferença entre uma interface e outra. E isso é que vai me permitir fazer a aquisição de dados. Então, esse ajuste qualitativo, o aluno já conseguiu ajustar a posição adequada do meu sensor, para que ele possa começar a fazer a aquisição. A segunda etapa de ajuste, ela é no módulo de controle, que é o Arduino, que está aqui do lado. Nesse momento, o nosso módulo de aquisição, ele é composto por 3 comandos básicos. Então, o aluno ele vai chegar, aqui ele já está ligado, eu vou desligar e vou ligar novamente só para que o aluno tenha ideia de como funciona. Então, o aluno vai pegar desse jeito, vai ter uma chavinha aqui atrás, ele vai ligar, ele já dá o nome do experimento, para cada experimento é o mesmo módulo, porém outro experimento. Entre com o comando. Então, nós podemos ver que nós temos 3 botões, A, B e C. Todos os experimentos montados com esse módulo, os botões têm a mesma função, a mesma ideia. Sendo o primeiro botão sempre é o modo de teste do experimento, em que o aluno pode testar se os sensores estão funcionando, se eles estão corretamente posicionados. Nesse caso, ele está mostrando teste do sensor claro. O que significa isso? Significa que o sensor está verificando que a face do disco que está sobre o sensor é a face clara. Isso a gente pode ver aqui, ó. Ele está na face clara, o sensor, o LED está indicando que o photogate está acionado. Agora, olha que curioso, quando eu passar para a face escura, automaticamente o meu módulo está acusando que ele mudou de face. Se a gente quiser observar, eu vou fazer a transição entre claro e escuro para a gente ver como vai mudar na tela. Olha lá, claro, escuro, claro, escuro. Esse é um ajuste que o aluno pode fazer para ter certeza que toda a parte de montagem do experimento está correta. Nessas condições, o aluno já pode iniciar o experimento. Então, essa é a primeira etapa de teste. A etapa seguinte é a etapa de aquisição. A
A segunda etapa agora, uma vez o aluno tendo configurado toda a instrumentação e testado, verificando que as distâncias estão corretas e o equipamento está pronto para fazer a aquisição de dados, ele vai para a segunda etapa, que é a aquisição de dados. Porém, para a aquisição de dados, ele precisa certificar e posicionar o sensor na posição adequada para dar o start no experimento. Qual é essa posição? Então, primeiramente, o aluno vai colocar no modo teste. Então, nós havíamos falado do modo teste, modo aquisição. Então, aqui vai estar inicialmente essa tela, entre com comando. O aluno vai vir no primeiro botão, que é o modo teste, dá um toque, entrou no modo teste. Isso é importante porque o sensor ele precisa estar posicionado na iminência, na face escura, na iminência de entrar na clara. Essa é a posição inicial para você dar o start no experimento. E o melhor meio para que o aluno tenha certeza de que o sensor está corretamente posicionado é verificando a resposta do sensor no módulo, porque no fundo é isso que importa, porque é o módulo que vai fazer a aquisição. Então eu vou colocar, já ajustei na etapa anterior toda a instrumentação, então eu vou fazer esse teste. Eu vou mexer no disco, a gente pode perceber que ele está claro e escuro, e eu vou colocar na face escura. Então nós estamos na iminência entre a face clara e escura. Eu vou fazer esse teste e eu tenho que posicionar o disco na face escura, na iminência de para clara. Então, fui para clara, retorno um pouquinho o disco até voltar na escura. Está na clara até voltar na escura. Eu coloco um suporte para segurar o meu disco. Então está na face clara, retornei um pouquinho escuro. O que acontece? Quando eu liberar o disco, tirar esse suporte aqui, liberar o disco, ele imediatamente vai sair da face escura para clara. E aí então ele começa a registrar o tempo de rotação das faces. Essa foi um macete de programação que nós fizemos, porque então quando ele passar da face clara, da escura para clara, ele começa a registrar o tempo. E aí, então, para cada alteração entre clara e escura, ele conta o tempo de uma e outra. Ele só não vai contar o tempo na face escura na primeira volta, para eu poder ter um momento de start do experimento. Então, aqui nós já ajustamos, ele está na face escura, na iminência de para clara. Agora eu saio do modo de teste. Então, um toque eu entro, um toque eu saio do modo. Um toque eu saí, certo? Eu sei que já está ajustado. Então agora eu vou para o modo de aquisição, que é o botão seguinte. Se a instrumentação está corretamente ajustada e o disco está corretamente posicionado para iniciar o experimento, ele tem que dizer para mim que o experimento está pronto para ser iniciado e não começa a contar o tempo ainda. Olha lá, inicia o experimento. Significa que ele está na posição correta, aguardando quem está fazendo a execução do experimento liberar o disco para que ele comece a contar o tempo. Então, o nosso suporte para massas, a gente percebe aqui que nós temos a polia. Nesse experimento, nós vamos usar a polia do meio. Nós temos um fio, uma roldana e a massa que efetivamente está aplicando força no sistema é essa aqui, peso no suporte. E nós temos uma massa de 50 gramas que vai aplicar força. Quando eu liberar o suporte, então a força vai ser aplicada e o disco vai entrar em rotação. Nesse momento que eu soltar o disco, é importante observar que o tempo vai começar a ser registrado. Vou soltar. Nesse momento o aluno tem que ficar atento com o número de voltas que ele vai registrar. Registrando o número de voltas, que dá entre 3 a 4 pis, isso depende da altura da bancada ou do comprimento do fio. Nesse caso, eu acho que ele deve ter registrado 3 voltas ou 4 voltas. Isso pode variar dependendo das condições em que o experimento foi montado. Mas o importante é o seguinte, o aluno ele vai ficar atento ao número de voltas. Quando ele der em torno de 3 a 4 pis, ou o número de voltas que o aluno precisa fazer a aquisição, então ele vai apertar novamente o botão de aquisição. Quando ele concluir a volta, ele encerra a programação e volta para a tela inicial, que foi o que ele fez. Então, nesse momento, os dados eles já estão salvos na memória.
Agora eu preciso fazer o resgate desses dados. Então, o terceiro botão, que é o botão de aquisição de dados, que é o botão de leitura, na verdade. Então, eu vou dar um toque, entra no modo de leitura, modo leitura, ele vai apresentar os dados. Então, esses foram os dados que foram armazenados na memória. É interessante que para cada posição, para cada informação volta que ele leu, dado que ele fez a aquisição, ele tem uma posição na memória. Então, nesse caso, nós chamamos de primeiro pi. Esse é o tempo em que ele permaneceu na primeira face, ou clara ou escura. Nesse caso, essa é a face clara, que foi quando ele começou a contar. Quando você entrar no modo de aquisição, no modo de leitura de dados, os outros dois botões, que eram modo teste e modo aquisição, eles mudam de função e se tornam page down, page up, para que você possa rolar essas telas e ler os dados seguintes. Então, por exemplo, o botão B, ele avança a leitura. Segunda posição, terceira posição, e assim sucessivamente você consegue registrar todos os dados do que você leu. Internamente, o módulo está programado para armazenar até 100 posições. É óbvio que essas demais posições elas não têm nada registrado, então por isso que você precisa ficar atento quantas informações, quantos dados você registrou. 3, 4, 5, se eu avançar mais do que eu efetivamente registrei, as demais posições são 0 ou podem ter algum resíduo que você vai descartar, você não vai usar. E você, da mesma maneira, pode retornar e assim registrar os dados que você fez a aquisição e fazer o seu trabalho teórico em cima do experimento. Para repetir o experimento, você sai do modo de leitura e pode repetir tudo novamente, modo teste, modo aquisição e o modo leitura de dados.